E ele traz à memória a vida de Abraão. E ele diz que Abraão também teve um encontro com Cristo, com o nosso Senhor, antes da religiosidade. Abraão não teve um encontro com Deus porque ele era um religioso, mas ele teve um encontro por Deus porque ele entendeu Deus. Capítulo 4 de Romanos diz assim a palavra: bem-aventurado, versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, a esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade pela justiça da fé, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se a religiosidade pudesse nos dar alguma coisa, a fé seria aniquilada. Abraão, ele não encontra a promessa porque ele tinha feito a circuncisão. Foi no tempo da incircuncisão, ele não tinha feito a circuncisão, mas ele foi alcançado pela fé. Ele foi alcançado porque creu, porque buscou ao nosso Senhor Jesus Cristo, buscou a Deus. Então nós estamos em um tempo que é difícil de entender tudo que nós estamos passando, mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que, olha, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Se estamos passando em um período de tribulação, nós temos que saber que Deus está trabalhando nesse período de tribulação. Se há uma tribulação, se há uma perseguição, se há um levante, se há algo que nós não estamos compreendendo, pela fé, nós temos que saber que algo bom isso vai produzir. Temos que saber que algo bom, tudo isso vai nos proporcionar para chegarmos mais próximos a Cristo. Se há uma tribulação, se há uma dificuldade, nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E se nos mantemos pacientes, perseverantes, não esmorecendo, não abrindo mão da fé, não entrando para um sistema que está sendo elaborado, mas continuar confiando em Cristo, para sabermos por que fomos criados, por que fomos chamados. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Fomos criados em Cristo para as boas obras, e temos que andar nelas, temos que continuar andando nelas, e quer que venhamos a andar nelas, fomos criados para a boa obra. Nós temos que entender que nós fomos criados para esse tempo,
Porque Deus nos colocou nesse tempo. Nós fomos criados para esse tempo. Nós estamos preparados para esse tempo. O Senhor nos permitiu nascer nesse tempo, porque nós somos um povo preparado para esse tempo. Então não é um tempo de esmorecer, não é um tempo de desanimar, mas é um tempo de continuar caminhando. Ah, mas tem tribulação, a igreja já não é mais a mesma, mas é nesse tempo que nós temos que continuar. É nesse tempo que nós temos que continuar fazendo a obra de Cristo e preparados para a boa obra. Continuar, não esmorecer, não abrir mão, porque há uma recompensa. Há uma recompensa. Os homens estão desesperados. Os homens sabem que algo está para acontecer. Em menos de 10 anos o mundo terá um acontecimento que vai transformar o mundo. E os cientistas sabem, os governantes sabem, os presidentes sabem, mas muitas vezes a igreja está dispersa. Algo vai transformar o mundo de uma tal maneira que vai ser difícil continuar a viver nesse mundo. Não sei se será o tempo do Senhor levar a sua igreja, mas algo está para acontecer. E esse algo está para acontecer que os cientistas estão se investindo muito dinheiro pensando em ir para um outro planeta. Sair deste planeta. O investimento é tão alto para se viver em outro planeta, porque há um conhecimento que algo está para acontecer. Que algo trará uma grande mudança em menos de 10, 15 anos. Mas muitas vezes nós estamos dispersos. E não estamos caminhando pela fé. Estamos sendo guiados por uma ciência que traz dúvidas, que traz descrédito, e deixamos de crer na palavra de Cristo. Mas Paulo, ele diz, olha, tudo isso eu tinha conhecimento. Tudo isso eu sabia. Mas conhecedor da palavra, conhecedor da lei, eu entendi que o tempo da vida de Cristo era aquele. E tive um encontro, ele teve um encontro comigo, ele me buscou. Esse é um tempo que Cristo estará buscando os seus, o Espírito Santo estará buscando os seus. Se você está sendo chamado, não rejeite a voz do Espírito. É algo que nós temos que perseverar. Há um chamado do Espírito nesses dias. Não desanime, não pare. Ah, mas tem muita tribulação, tem muita luta. Não pare, há uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles que não abrirem mão. Apocalipse, esses dias, li algo muito interessante de Billy Graham. Ele dizia, olha, eu não tenho dúvida alguma, eu já li as últimas páginas da Bíblia. E eu sei como termina, eu sei como vai terminar, eu sei qual é o final do processo. E capítulo 22 diz assim, no versículo 10 em diante: e disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve
e quem ouve diga, e em que tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça água da vida, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras das profecias desse livro, e que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer das palavras do livro deste profeta, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ouça o Espírito chamando. É um tempo de ouvir a voz do Espírito. É um tempo de buscar. É um tempo de nos preocuparmos. Será que o nosso nome está escrito no livro da vida? E ficarão de fora os cães. O apóstolo Paulo fala, olha, cuidado com os cães. São enganadores, eles te levam a uma religiosidade, eles te levam a algo que parece bom, mas é mentiroso. Cuidado com os cães, eles ficarão de fora. Cuidado com os idólatras, cuidado com os feiticeiros, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esses que cometem a mentira. Cuidado com eles. Firme-se na palavra. Busque a palavra. Confie na palavra. Conheça a palavra. Porque esses tentarão entrar não pelas portas. Jesus disse, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que nós estamos vendo em nossos últimos dias? Jesus não é porta. Jesus não é Deus. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus é um engano. Venha vamos entrar por outro lugar. Vamos conseguir sair deste mal que está e que vai acontecer. Nós vamos fugir de tudo isso. Mas o que diz a palavra? Se você fugir ao mais alto monte, lá eu te encontrarei. Se você subir a mais alta estrela, de lá eu te derrubarei. Se você descer às profundezas da terra, ali eu te buscarei. Ninguém vai fugir da ira de Deus. É um tempo de entrarmos pela porta. É um tempo de buscarmos a Cristo. Quando todos estão rejeitando Cristo, temos que buscar. Quando todos estão dizendo, olha, a igreja já não tem mais força, o cristão já não tem mais a mesma fé, nós não podemos desistir. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às lutas. Ah, mas eu estou passando lutas, eu estou passando tribulações. A tribulação é algo bom, produz a paciência, produz a perseverança. Perseverar até o fim. Apocalipse diz, aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que não se deixar enganado. Então, nós temos que ir nesta palavra. Não é uma religiosidade. Apóstolo Paulo diz, olha, se a religiosidade me levasse a algum lugar, eu não teria um encontro com Cristo, eu não aceitaria Cristo. Mas quando encontro Cristo, eu abro mão de todas essas coisas. Eu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, fariseu, conhecedor da lei escrita e da lei falada, conhecedor, abri mão de tudo isso por Cristo. Abri mão pela fé. Não é pelo conhecimento. Eu vejo que muitas pessoas estão se envolvendo em um conhecimento humano e vão perdendo a fé, vão perdendo a esperança, vão perdendo a confiança e vão trazendo ensinamentos malucos, loucos, e vão acreditando nessas coisas. Mas há uma necessidade que o nosso nome, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro
da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Se alguém mudar a palavra de Deus, se alguém mudar a fé, se alguém mudar a confiança em Cristo, o seu nome será apagado. O seu nome será tirado. Domingo pregava sobre orar, a necessidade de orar e ficar em memória diante de Deus. E trouxe ali várias passagens. Jesus orou. Neemias, ele pede para que Deus não se esqueça dele. Lembra-te de mim para o bem. Lembra das coisas que eu fiz. Lembra-te das minhas obras. Olha, mantenha o meu nome em lembrança. E algo muito interessante, no domingo ainda pregava de manhã, e eu disse algo que, depois que eu assisti a mensagem, que aí veio ao meu coração, porque foi algo que o Espírito me deu aqui no altar. Oração e contribuição é algo espiritual. A oração e a oferta é algo espiritual. Ficam em memória diante de Deus. Quando você investe no reino de Deus, o teu nome fica em memória. Quando você entra em oração, meu nome no livro da vida. E fazia uso de Atos capítulo 10, abre a tua Bíblia em Atos capítulo 10. Fala de um homem que não era judeu, não era religioso. Era um homem da corte chamada italiana. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas ofertas têm subido em memória de Deus. O teu investimento tem ficado em memória. O tempo que você tem se dedicado a buscar a presença de Deus tem ficado em memória. E algo que nós precisamos nesses dias é exatamente deixar o nosso nome em memória. Que Deus não se esqueça de nós. Que Deus não se esqueça do nosso trabalho, do nosso levantar, das nossas orações, da nossa busca, do nosso clamor. Que Deus não se esqueça que num tempo de tanta frieza, ainda estamos mantendo a fé. Que Deus não se esqueça que quando tantos já abandonaram a fé, nós na paciência, em meio à tribulação, temos declarado: Senhor, te esperamos. Senhor, confiamos em Ti. Senhor, não fomos por esse lado, não caminhamos por esse caminho. O quanto você está buscando a salvação, o quanto você está buscando a vida eterna. Isso é que é importante. O quanto você está buscando a salvação, o quanto você está buscando a vida eterna. Os homens mais ricos do mundo estão dizendo: vamos construir uma nave e vamos embora para outro mundo. Salvaremos a nossa vida. Porque algo está para acontecer. Talvez você não saiba, e eu não saiba. Em menos de 10, 15 anos, algo tremendo vai acontecer no mundo. O Supremo sabe, os políticos sabem, os presidentes sabem. A Rússia está se preparando para uma guerra contra ETs. Olha que loucura que nós estamos vivendo. A Rússia se prepara para uma invasão de extraterrestres. Mas nós sabemos que não tem extraterrestre. Tem os anjos do Senhor que virão buscar a sua igreja.
E eles estão se preparando. Eles sabem que algo está para acontecer. O Supremo disse: temos que colocar a ordem mundial até 2030. Temos que estabelecer essa ordem mundial. Por quê? Porque eles sabem que algo está por vir e para acontecer. Temos que salvar a vida da nobreza. Temos que salvar os nobres para continuar novamente em outro mundo. Mas só há uma porta para esse outro novo mundo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Nós temos que manter essa fé, temos que manter essa confiança. O quanto você está buscando a salvação, o quanto você está buscando a vida eterna, o quanto você está disposto a se comprometer com Deus para que uma mudança necessária aconteça. O evangelho que eu creio, poderia dizer: este é o evangelho que eu creio. Este é o evangelho que abençoa, este é o evangelho que traz um ano de maravilhas, este é o evangelho que no meio do caos, como Deus fala com Jó, Jó estava no meio do caos e Deus estava mostrando a ele as maravilhas. Olha, Jó, onde você estava quando eu criei isso, quando eu fiz isto? Deus está dizendo: eu faço nova todas as coisas. Não há caos que Deus não possa mudar. Não há situação que Deus não possa transformar. Nós vamos viver o que? 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vamos envelhecendo. Ainda nessa semana eu disse: é ruim envelhecer, porque nós vamos vendo pessoas partindo. Não é tão bom. Alguns anos atrás eu dizia: eu quero viver 100 anos, cento e tantos anos. Mas hoje você vai olhando e vai falando: mas para quê? Por quê? Senhor, me mantenha aqui até que eu seja útil à tua obra. Me mantenha, Senhor, até que eu seja útil à tua obra. Senhor, eu não quero perder a salvação. Eu não quero, Senhor, me perder, Senhor, nos desgostos. Eu não quero me perder, Senhor, nessa situação que o mundo está vivenciando. Eu quero continuar a crer nesse evangelho. Mas não no evangelho de religiosidade. Porque esse evangelho de religiosidade traz decepções. Há 2007 eu tomei uma decisão dizendo: eu não vou viver esse tipo de evangelho. Esse evangelho que é uma mentira, eu não quero viver. Não que eu saiba, que eu seja um conhecedor, mas algo nos mostrava que a igreja estava caminhando por um caminho muito ruim. E o resultado seria este: fraqueza, decepção, frieza. E eu tomei uma decisão em 2007, porque eu estava envolvido em bastidores. E dentro dos bastidores eu entendia que muitos que declaravam confiança, fé, não tinham. Tinham amor a outras coisas. Tinha amor à vaidade, à fama. E buscava tantas coisas apenas por uma fama, por uma multidão, por ser vangloriado, por ser honrado. Paulo diz: eu abri mão de todas essas coisas. O que o cristão hoje tem que fazer? Abrir mão de toda esta vaidade mundana e buscar a Cristo. O que move o coração de Deus? Nós ouvimos falar de Cornélio, um homem não tão religioso, um homem comandante de homens, centurião, cuidava no mínimo de 100 homens, soldados. Um homem que lidava com a maldade do mundo todos os dias. É difícil você lidar com a maldade do mundo e continuar puro. Imagina um comandante de soldados que lidava com a maldade do mundo todo dia. Todo dia via pessoas assassinadas, pessoas roubadas, mas ele tinha que manter o seu coração puro. E Deus olha e diz: Cornélio, você está em minha memória.
As suas orações, as suas ofertas estão em minha memória. O que nós temos que buscar? Sermos religiosos? Ou o nosso nome está em memória diante de Deus? O que nós temos feito para buscar a salvação, buscar a vida eterna? O que você está disposto a se comprometer com Deus para que uma mudança necessária aconteça? O que acontece? O que temos que fazer? Outro homem que a Bíblia nos fala, e eu gosto muito dessa passagem, está em Atos, capítulo de número 8. Quando Filipe, o diácono Filipe, ele estava em um grande tempo do seu ministério. Ele pregava, havia multidões seguindo, ouvindo o que ele falava. Havia grandes reuniões, mas vem o Espírito Santo e diz a ele, versículo 25 do capítulo 8: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias de samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Vai para Gaza. Olha aqui, o homem que agora pensa: bom, nós estamos pregando o Evangelho, muitos samaritanos estão se convertendo, nós estamos fazendo a obra de Deus, há uma multidão agora nos ouvindo, mas vem o Espírito Santo e diz: ei, vai para o deserto. Deserto é lugar que não tem ninguém. Deserto é lugar que não há multidões, porque não tem o que comprar, não tem o que comer, não tem o que beber. E o Espírito diz a ele: Filipe, vá ali para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo candense, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. A quem Deus está olhando? A quem estão voltados os olhos de Deus? Voltando, frustrado com a religiosidade. Onde ele tinha subido? A Jerusalém. E ele está voltando da religiosidade do templo de Jerusalém, da mesma maneira que ele tinha subido. Sem conhecimento, sem entendimento. Tinha comprado um exemplar do livro do profeta Isaías, que sabemos que não é um pequeno investimento, era algo muito grande. E ele vinha ali tentando ler o profeta Isaías para ter um entendimento. Ter um entendimento. Algo que nós precisamos para ter entendimento da palavra é o Espírito Santo de Deus. Não é o dinheiro, não é a religiosidade, mas é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus olhou aquele homem no caminho do deserto, voltando para a sua terra, talvez com o coração decepcionado. Olha, fiz um alto investimento, fiz uma grande viagem, vim para Jerusalém, estou voltando sem entendimento. Comprei um exemplar do livro de Isaías para ver se entendo. Estou lendo, mas não entendo. E talvez ali naquele caminho ele estava falando com o Espírito Santo: me ensina, eu quero entender, eu quero compreender. Eu subi a Jerusalém e entendi que não é a religiosidade. E Paulo diz isso. Olha, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, fariseu, conhecedor de toda a lei, mas não tinha paz, não tinha entendimento. O encontro em Damasco mudou a vida de Paulo. O encontro com Cristo. O que vai nos fazer entender esse tempo?
o encontro com Cristo. Não é a religiosidade, não é o conhecimento. Quanto mais a gente lê, mais confuso fica. Quanto mais a gente escuta ensinadores nesses dias, mais confusão vem. É o Espírito Santo. É um tempo da revelação da palavra. É um tempo de clamarmos ao Espírito. A tua oração chegou à minha memória. As suas ofertas chegou à minha memória. O teu entendimento do reino chegou à minha memória. Quando você investe no reino, quando você acredita no reino, quando você sabe que não há outro caminho a não ser pela pregação da palavra, pelo ensinamento da palavra, que não há outro caminho a não ser por Jesus, e você investe, você dá os seus bens. Este homem estava fazendo um grande investimento, tinha subido a Jerusalém, um homem que sabia o que era ter dinheiro na mão, superintendente de todos os seus tesouros. Rainha maior, ele era o mordomo mor de Cadência. Cadência era uma rainha que estava acima de todas as rainhas. Ela era o top. E todo o tesouro era controlado por esse homem. Interessante que Filipe não se prendeu a isso. Não se prendeu a isso. Ele não se prendeu se esse homem tinha muito dinheiro ou não tinha muito dinheiro. Ele ouviu a voz do Espírito. Vai lá e fala com ele. Ele não trouxe ele para ser o discípulo dele. Essa religiosidade que nós estamos vivendo hoje, você tem que ser meu discípulo, eu vou te escolher como meu discípulo, e a partir de agora você tem que me honrar. Por isso em 2007, eu saí do meio disso, porque eram interesses pessoais, não havia Cristo nisso, era apenas algo de movimento que não tinha Cristo. Nos bastidores você se decepciona pelas suas palavras. Aquilo que se prega não é vivido lá fora, no dia a dia. Então, esse evangelho são de cães. Nós temos que buscar o evangelho verdadeiro. Aquele que Paulo encontrou. O encontro com Cristo. Esse encontro que este etíope, ele teve com o Espírito Santo. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? A pergunta que nós temos hoje é, nós estamos entendendo o Evangelho de Cristo? Nós estamos entendendo esse Evangelho que nos leva ao céu, que coloca o nosso nome no livro da vida? Será que nós estamos entendendo como Abraão entendeu, como Abraão, ele teve um encontro com Deus? Será que nós estamos entendendo quando ele passa, não pela religiosidade, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. O que está dizendo? Abraão ainda não estava envolvido em religiosidade nenhuma, mas ele teve um encontro com Deus. Não é a religiosidade que vai nos fazer um encontro com Deus, mas é a fé, é a confiança. O que nos leva a Deus? Uma religiosidade? Um movimento dentro de igrejas? Não, a fé. Tem muitas gente dentro de igreja, muitas pessoas dentro de igreja, envolvidas em tantas coisas, mas não teve um encontro com Cristo.
Temos que ter um encontro com Cristo. Ele creu na palavra de Deus, sem levar em conta as impossibilidades. Abraão não olhou para as impossibilidades. Como que nós vamos caminhar pela fé nesses dias? Mas se eu não fizer isso, eu não vou viver. Se eu não obedecer isto, eu não vou viver. Eu vou viver até que o Senhor permitir. Não adianta entrar debaixo de ditaduras achando que você vai salvar a tua vida. Mas se eu não obedecer, eu não vou viver. O Senhor te leva. O Senhor te dá. O Senhor te acrescenta. O Senhor cuida. Abraão, ele não teve dúvida das impossibilidades. Ele não olhou para si e disse: mas isso é impossível. O que é impossível para mim, é possível para Deus. Temos que confiar nas possibilidades em Deus. Tudo é possível ao que crê. É possível viver debaixo de tiranias? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que não abre mão da palavra de Deus. Não negocia a tua fé. Não negocia a tua confiança. Seremos chamados a recusar Jesus. É melhor que me mate do que recusar Jesus. É melhor que me tire a vida, porque o homem carnal só pode mexer nesse corpo. No espiritual ele não mexe. Então temos que nos manter. A tribulação traz a paciência. Abraão não exigiu explicações. Ele não perguntou, mas como vai acontecer, como não é, como que é. Ele apenas creu e obedeceu. E a palavra do Senhor diz que ele foi por um caminho que ele não conhecia. Versículo 18 diz assim, de Romanos 4: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que nós vamos caminhar nesse tempo? Dando glórias a Deus. Até aqui, Deus nos ajudou. Até aqui, Deus nos amparou. Até aqui, Deus tem nos sustentado. Mas está difícil. Não pare. Continue confiando. Continue glorificando. Continue louvando a Deus. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. Não duvidou da promessa. Versículo 21. Estando certíssimo do que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim isto lhe foi também imputado como justiça. Isto foi lhe colocado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Não somente a Abraão, mas também a nós, que cremos em Jesus Cristo. E através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Por uma pessoa, Deus tira um grande pregador de uma multidão e leva ele para falar a uma única pessoa, que estava pagando um alto preço, que estava fazendo um alto investimento, que estava decepcionado. E ali Filipe pergunta: você entende o que está lendo?
Se você não entender o que está lendo, você ficará perdido. Se você começar a ouvir as notícias, você ficará perdido. A nossa bússola é a palavra. A nossa bússola é Cristo. Ele é a porta. Não abra mão da fé em Cristo. Tudo que está sendo feito é para tirar Cristo. É para tirar Cristo. Tudo que está sendo organizado, até por religiosos, é para tirar Cristo. Cristo é o caminho, a porta e a vida eterna. Não abra mão desta fé. Quantos creem nessa palavra? Se coloque em pé. O Senhor está olhando para você. Tenho ouvido a tua oração. Tenho visto o teu empenho. Tenho visto a tua oferta. E essa oração que nós sempre devemos fazer a Deus: não se esqueça de mim, Senhor. Sou pecador, mas o teu sangue me justifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Cornélio, as tuas orações, as suas esmolas chegaram a mim. Você está na minha memória. Etíope, você não precisa ficar decepcionado com a religiosidade. A tua busca, o teu investimento chegou diante de mim. E o Senhor vai libertando os seus. É um tempo do trabalhar do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós nos perguntamos: onde está aquele povo que estava em festa, que quando havia danças, onde está? Perdido. Perdido. Porque não confiava em Cristo. Confiava numa religiosidade. Porque não confiava na igreja santa, mas confiava na igreja de entretenimentos. É um tempo que o Espírito Santo de Deus vai buscar os seus. Peça para que Ele não se esqueça de você. Peça para que Ele te busque e te mantenha nessa promessa. Te mantenha. Que você não negue a Cristo. Que você não vai pelas falácias do mundo. Que você não se amedronte com nada. A tribulação é algo bom. Quando tem tribulação, ela vai gerar algo bom, ela vai gerar paciência, ela vai gerar perseverança, ela vai gerar confiança, ela vai gerar fé. Nós estamos sendo gerados na tribulação. O Senhor, Ele te escolheu. Por isso nessa manhã você está ouvindo essa palavra. Por isso essa manhã o Espírito está dizendo: ei, você tem entendido o que eu tenho falado? Você tem entendido porque eu te escolhi? Eu te escolhi por causa da sua oração. Eu te escolhi por causa do seu investimento. Eu te escolhi para a sua busca. Por isso você está aqui. Por isso eu falo com você. Se firma. Firma bem as suas estacas. Alonga as suas tendas. Não é um tempo de parar. Não é um tempo de desanimar. Não é um tempo de entregarmos os pontos. Deus está conosco. E a cada dia Ele vai nos abençoando. Segue como Abraão. Não duvidando. O Senhor vai acrescentando. O Senhor vai dando. O Senhor vai possibilitando. O Senhor vai tirando as impossibilidades. E vai trazendo possibilidades. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Confia no Senhor. Fale com Deus esta manhã. Continue buscando a sua presença. Não permita que o inimigo diga que você não pode. Você não faz parte do sistema religioso. Não. O Senhor está ouvindo a tua oração. O Senhor está vendo o teu investimento. O Senhor está vendo a tua necessidade, a tua busca. O investimento que você tem feito para a salvação.
O Senhor tem cuidado de ti. O Senhor cuida de toda a sua casa. O Senhor te dá bens, o Senhor te dá bênção. Mas é uma passagem. Você não vai levar nada disso. Não coloque o seu coração nessas coisas. Usufrua de tudo aquilo que Deus te dá. Mas não coloque seu coração nisso. Usufrua do bom, do melhor. Deus cuida dos seus. Senhor meu Pai, te agradecemos nessa manhã, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Senhor, sabemos que é um tempo de separação. O Senhor está separando aqueles que estão, Senhor, com sede de salvação. O Senhor está separando aqueles que estão com fome, fome da palavra. Há um tempo que não tem mais palavra, há um tempo que não tem mais pão, e as pessoas estão desesperadas, buscando em todo lugar, fazendo altos investimentos. Mas o que de graça recebeste, de graça dai. Senhor, nos levante como Filipe, Pai. Senhor, que é enviado a uma missão, e ali naquela missão de falar a tua palavra, ensina, conduz ao caminho, mas quem cuida é teu Espírito Santo. Senhor, cuida da tua igreja, cuida de cada vida, dá sabedoria, dá entendimento. Senhor, abençoa nessa semana, Pai. Fortalece o nosso ânimo, fortalece, Senhor, a nossa confiança. Ajuda-nos, Senhor, quando nos falta fé. Abençoa o teu povo. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.